5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje iremos começar a matéria sobre gerência de processos. Nesse ponto da disciplina a gente vai entender mais ou menos como os processos são executados no computador, como é que um programa que está armazenado no computador ele passa a ser carregado para a memória RAM e assim é executado dentro de um processador, né? Estados do processo, como é que se dá toda essa dinâmica aí, tá bom? Vamos lá. Então, passando aqui para a apostila, né, a gente, como falei, de início de processo, né? Então a gente tem uma definição mais formal aí, que é como eu falei, né? Na última aula, se eu não me engano, eu cheguei a comentar com vocês que o processo nada mais é do que um programa de execução. O programa, à medida que ele é carregado no sistema, né? Além do programa principal, algumas outras bibliotecas auxiliares para fazer com que seja executado esse programa, seja possibilitada a execução desse programa no computador, né? Ele mostrar algum retorno para o usuário, né? Para que o usuário possa interagir com esse programa. Então, esses processos são executados para fazer com que isso tenha sentido para o usuário. Tá? Então, tem a definição formal que eu escrevi nesse slide, vamos lá. Os primeiros sistemas de computação só permitiam que o programa fosse executado de cada vez, como a gente viu ali nos sistemas em lote ou batch. Esse programa tinha controle completo do sistema e acesso a todos os recursos do sistema. Os sistemas de computação modernos permitem que múltiplos programas sejam carregados em memória e executados de forma concorrente. A gente pode ter vários programas aí sendo executados durante período de tempo no computador. Já é o cenário dos sistemas de tempo compartilhado, que vocês lembram aí há 2 vídeos atrás. Essa evolução exigiu maior controle e mais compartimentalização dos vários programas. Quer dizer, eu tenho que botar os programas de forma compartimentada em vários setores diferentes, né? E cada um em sua caixinha, vamos dizer assim. Tá? Essa necessidade resultaram na noção de processo, que é um programa de execução, como eu falei anteriormente para vocês aí. Um processo de unidade de trabalho no sistema moderno de tempo compartilhado. Embora sua principal preocupação seja a execução de programas de usuário, ele também precisa cuidar das várias tarefas de sistema que são mais bem executadas fora do kernel propriamente dito. Lembrando que o kernel aí, pessoal, esse nome kernel significa o núcleo do sistema operacional. Tá? A gente tem o sistema operacional, que é um gestor de recursos do nosso hardware, do nosso computador, né? Um programinha básico ali que vai gerenciar os recursos disponíveis do computador, e o kernel é o núcleo desse sistema operacional, é ali onde tem, vamos dizer, os códigos mais importantes para poder executar os programas, tá bom? Um sistema, portanto, consiste em uma coleção de processos, processo do sistema operacional e processo do usuário, que eu mostrei no último vídeo. Todos os processos podem executar ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo. Tá? A gente vai pegando noção de tempo da física ali, onde, né, vocês até já devem ter ouvido isso, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então a gente também tem a noção de dois processos diferentes não podem ser executados ao mesmo instante de tempo, tá? Quando a gente fala ao mesmo tempo, de uma forma geral, né? No mesmo minuto, na mesma hora, né? Mas na ínfima fração de tempo é um processo só por vez. O que acontece é o chaveamento ali de processos para poder dar a impressão para a gente que estão sendo executados vários processos simultaneamente, mas naquele milionésimo de segundo ali é somente um processo sendo executado, tá bom? Sendo a de CPU dividida entre eles. Então, como eu falei, CPU é fatiado em várias parcelas de tempo e cada processo vai ganhar um pedacinho de tempo para ser executado no CPU, tá? Ao alternar a CPU dos processos,
o sistema operacional pode tornar o computador mais produtivo. Óbvio, né? Em vez de estar um processo apenas lá no computador para ser executado e por algum momento ele trava, alguma situação ele precisa de uma entrada do usuário, o usuário precisa digitar lá nome, senha, esse tipo de coisa, né? Enquanto esse tempo que o usuário digita alguma coisa, o computador está processando outras coisas ali, tá bom? Vamos passar aqui. Então, a gente, nesse sentido, já tem então a ideia do processo, do que é, né? Como ele se relaciona com o computador. E agora a gente vai ver então 5 estados do processo. Quais são os estados do processo que eles podem se manifestar dentro do computador. À medida que o processo executa, ele muda de estado. O estado de processo é definido em parte pela atividade atual desse processo. Cada processo pode estar em um dos seguintes estados, né? 5 estados: novo, em execução, em espera, pronto e encerrado. Tá? O processo novo, na verdade, é um estado onde o processo está sendo formado, né? Estão sendo carregadas bibliotecas, carregados dados ali, linhas de código, para fazer com que o processo tenha forma dentro do computador, para que ele finalize então todas as dependências que ele precisa para poder executar. Esse é o estado novo, o processo está sendo carregado, vamos dizer assim, está em formação. O processo em execução é do momento que ele se formou ali, né? O escalador do sistema escolheu aquele determinado processo para ser executado e aí está executando esse processo dentro do computador. Tá? Esse é o segundo estado do processo. Temos o novo e temos a execução. O terceiro estado do processo, então, no caso, é em espera. O que acontece? Muitas vezes o processo de execução ele recebe lá uma intervenção do usuário para executar determinada coisa, ou ter que inserir, por exemplo, digite o código a seguir para prosseguir, né? Insira o disco 2, né? Clique aqui para continuar. Então, muitas vezes o processo ele depende de uma intervenção não só do usuário, mas do sistema, depende de carregar outras partes do processo para ele poder executar. Só que nesse meio tempo, o processador não vai ficar parado. Lembra que a gente tem que reduzir a ociosidade do sistema. Então, quanto mais tempo o processador fica parado, mais prejuízo eu tenho. Então, nesse caso, o que acontece? O processador, então, ao ver que aquele processo ali não está em execução, o escalador do sistema tira aquele processo da CPU, escolhe outro processo que esteja pronto para ser executado, e aí ele vai ser executado naquele momento, tá bom? Então nunca o processador fica com o processo em espera, mesmo que não tenha mais nada para fazer. Se tem uma fila de processos para serem executados, então a gente vai poder esperar que o computador execute processos que estão aguardando ali, né? E o processo colocado em espera porque ele depende de uma outra ação, depende de uma entrada do usuário, depende de carregar um arquivo, depende de enviar alguma coisa para algum lugar, né? Então tem essas condições aí, né? O processo pronto, né? É o processo que já terminou o estado do novo, ele está disponível para ser executado. Então a gente pode pensar que logo após o processo novo ele está sendo formado, finalizou, né, o novo processo, aquele momento onde se está formando o processo ali, terminou, o processo está pronto para ser executado. Quando o processo está pronto para ser executado, ele vai entrar em execução. Se eventualmente em execução o processo precisar carregar alguma outra coisa que não estava prevista, alguma entrada que se precisa fazer, o processo vai entrar em espera. E aí, nesse momento que entra em espera, o processador vai lá, o escalador, melhor dizendo, vai retirar esse processo da CPU, vai buscar um outro processo que esteja pronto para execução, naquela fase de pronto que a gente colocou, né? E aí vai alocar o processador. Então o processador sempre fica trabalhando ali, tá bom? E por último, o processo encerrado. Quando o processo terminou de executar, não falta mais nada, já entrou em espera, já voltou, já terminou tudo, está tudo finalizado, entregou o resultado que se esperava dele, então o processo foi executado, tá? Foi terminado, foi finalizado. Então a gente pode contar com essas 5 etapas aí do processo, tá? Primeiro, processo novo, logo depois, o processo está pronto para execução, em seguida, o processo está pronto de execução, foi chamado pelo escalador,
ele vai entrar no estado em execução, né? 3 fases aí, né? Se eventualmente o processo em execução precisar carregar algum outro módulo, alguma outra coisa, onde a CPU fique ociosa, ele vai ser colocado em estado de espera. 4 estados aí. E se eventualmente esse processo sai da espera, volta para execução e é finalizado, termina, ele vai ter o estado encerrado. Então temos 5 aí, 5 estados do processo, tá bom? E aí, claro, né, cada sistema operacional vai dar uma denominação aí, mas nos livros que constam na bibliografia, que vai ser citada aí no desse conjunto de slides aí, a nomenclatura utilizada é essa, né? E é essa que vocês devem estudar aí para a prova de vocês, tá bom? Novo, pronto para execução, em espera e encerrado, tá bom? Então, como esses nomes constam aí nas apostilas, eu vou, caso tenha alguma questão relacionada a isso, como qualquer outra, né, do material das apostilas, vale o que está escrito aqui para vocês, tá bom? Vocês podem utilizar outras fontes de consulta, mas na dúvida, utilizem o que está constando aqui, legal? Vamos passar aqui então, pessoal. Escalonamento, né? Eu falei da questão de troca de processo, né? O processo sai, o processo entra, então a gente tem essa figura do escalonador que vai fazer essa tarefa de tirar e colocar processos, né? Ele vai remover e vai inserir processo ali no local, né, da execução. Eu vou utilizar aqui vou tentar fazer uma arte gráfica aqui, né? Uma arte gráfica, um desenhozinho aqui, né, para a gente poder dar uma olhadinha aqui, né? Então, qual a figura do escalonador? Vou desenhar aqui uma fila de processos, né? Uma fila de processos. Esses processos aqui vão ser executados aí, né? Deixa eu botar aqui o pincel mais grosso aqui. Tá? A gente tem aqui então os processos por número, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Aqui a gente tem a CPU. Tá? A gente tem a CPU aqui. Vou botar aqui o nomezinho dela, CPU. Daí a gente tem, eu vou deixar desenhado outras filas aqui embaixo, né? A fila de execução, a fila de processos em espera, tá? E a fila de processos finalizados, tá? Eu vou colocar aqui e a figura do escalonador também. Vou botar o nome deles aqui. Escalonador, tá? Aqui processos em espera e processos finalizados. Bom? Legal. Então o que acontece? Vamos pensar aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos fazer um outro quadradinho aqui, fazer uma outra área aqui. Legal. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho processos prontos para ser executados. Vou até escrever aqui em cima também. Tá? Eu tenho aqui os processos prontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Eu tenho a fila ali de espera. Desenhar aqui. E a fila de finalizados. Bom? Filas estão vazias, o computador foi ligado agora e tal. O que acontece? Então, o computador foi ligado agora, existem vários processos para ser executados. O que o escalonador vai fazer? Vai pegar aqui um processo, deixa eu desenhar uma mão livre aqui. Vai pegar aqui um processo 1,
tá? Selecionou o processo 1 e esse processo vai ser alocado aqui para a CPU, tá? Alocado aqui para a CPU, eu tenho aqui o processo 1. Deixa eu até fazer o contrário. Deixa eu botar aqui o processo que está aqui no momento, tá? Que aí depois eu mudo aqui, tá? Então, processo 1, tá? Esse processo não está mais na fila de prontos, tá? Vou usar um quadradinho aqui para desenhar que eu consigo apagar melhor, tá? Esse processo não está mais na fila de prontos. Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? O processo não está mais na fila de prontos, tá vendo? Saiu daqui e veio para cá. Vamos dizer que ele executou durante determinado tempo e num determinado momento ele precisa que o usuário insira lá um código para poder continuar, né? A CPU não pode ficar parada nesse momento. O que vai acontecer? O escalador vai vir aqui, né? Vai retirar esse processo daqui. Tá preto aqui. O escalador vai vir aqui, vai remover esse processo, tá? E esse processo vai ser colocado em espera, tá? Se ele tem que aguardar uma entrada do usuário, ele vai ser colocado em espera, tá bom? Então vou colocar aqui, tá? E aí o processo 1 tá na espera aqui. Deixa eu mudar aqui a cor, tá? O processo 1 tá na espera. Só que nisso a CPU está vazia. Repare bem, né? A CPU não tem nada para fazer. O que acontece? O escalador vai vir aqui, vai selecionar o processo número 2, né? Agora vou apagar aqui, né? Vou apontar aqui o processo número 2 aqui. Processo número 2. E aí ele vai selecionar esse processo número 2 e vai então encaminhá-lo à CPU. Um desenho melhorzinho aqui, tá? Vai encaminhar esse processo 2 para a CPU. Então vamos colocar lá processo 2, tá? Dessa forma o processo 2 ele sai do processador da CPU, no caso, né? Ele sai daqui e está ali em execução, tá? Vamos dizer que o processo 2 executou, né? Até o final, não entrou em espera, finalizou. Finalizou, o escalador vai buscar ele aqui e vai alocar ele aqui na fila de finalizados, né? Então o processo número 2 ele não vai estar mais aqui na CPU e vai estar aqui na fila de finalizados. Vou dar a cor aqui. Fila de finalizados, tá? Daí, nesse momento, qual é a prioridade? A prioridade é olhar para a fila de espera, porque são processos que já estão em execução. Então ele vai olhar na fila de espera, o escalador, ao colocar aqui esse processo, né, vou desenhar até aqui, ao alocar esse processo para cá, colocou aqui, o escalador vai vir de novo aqui, né, na fila de espera e vai dar uma olhadinha se tem algum processo aqui. Ele verificou aqui, viu que tem um processo ali, então ele vai retirar esse processo daqui e vai jogar para dentro da CPU, tá bom? Vamos lá. Então retirou aqui da espera e jogou para dentro da CPU novamente, tá? Vou colocar só a cor aqui, senão não aparece. Tá? Beleza, voltou a executar o processo, está terminando a execução ali, finalizou. Uma vez finalizou, ele vai para a fila de finalizados. Então, o escalador vai de novo aqui na CPU, tira esse processo daqui. Então, tirando esse processo daqui, a gente deixa vazio ali, tá? E aí tira esse processo ali e joga aqui na fila de finalizados. Então, esse processo vai vir aqui, né, para a fila de finalizados aqui. Vou botar preto aqui, tá? Ou seja, ele então removeu, né, da CPU, inseriu nessa posição aqui.
Legal. Olhou para a fila de espera, não tem ninguém, não tem nada rodando na CPU, então preciso colocar um processo no lugar. Qual que ele vai escolher? Vai escolher então o processo número 3. Vai escolher aqui, ó. Processo número 3, ele vai olhar ali, vai tirar o processo dessa fila de prontos e vai alocar para dentro da CPU. Ele vai puxar para cá, o escalador vai jogar para dentro da CPU. Então a gente vai tirar então daqui da fila de prontos. Esse processo não está mais aguardando execução. Eu vou apagar aqui esse pedaço também, tá? Esse processo então ele vai lá para ser executado na CPU. Então tá aqui, ó, 3, tá? Vamos lá, executou, foi até o final, terminou, legal. Então vamos tirar ele daqui da CPU, o escalador tirou ele da CPU e jogou na fila de finalizados, porque de fato ele já finalizou a execução dele, né? Então vamos aqui, finalizados, 3, tá? Dessa forma, deixa eu desenhar aqui. Dessa forma ele colocou então o processo número 3 aqui nesse lugar. Deixa eu mudar aqui. Colocou o processo 3 aqui. E agora está buscando um outro processo para poder executar, tá? Olhou para a fila de espera, não tem ninguém. Então, não tem nada aqui na CPU. Deixa eu modificar aqui. Não tem nada aqui na CPU. Está vazia a CPU ali. Então, ele vai buscar lá em cima, na fila de prontos, né? Processo número 4. Então, ele vai buscar aqui o processo número 4 para poder ser executado, tá? Peraí. Deixa eu apagar aqui para ficar legal. Então, buscou o processo 4, puxou o processo 4 para cá. Então, o processo 4 sai daqui e vem para a CPU. Processo 4 sendo executado. E assim sucessivamente até terminar todos os processos. Então, veja que a fila, à medida que os processos são executados, a fila de finalizados vai só crescendo. A fila de espera é uma área de memória temporária, onde os processos são colocados ali, né? Porque na CPU não tem nenhuma finalidade. Naquele momento a CPU está parada, está aguardando. Então, é mais interessante do ponto de vista de desempenho remover esse processo da CPU e colocar na fila de espera. Então, uma vez colocado na fila de espera, vai se buscar outro processo para ser executado. Terminou a execução, bota no finalizados, olha primeiro a fila de espera, não tem ninguém, olha no pronto. Se tiver alguém em espera aguardando, veja se o processo pode ser executado naquele momento. Se puder ser executado, ótimo, vai para a CPU. Se não puder ser executado, então busque na fila de prontos um novo processo e passe a executar. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui são os principais entes aí, participantes do processamento de processos, né? Execução de processos no computador. A figura do escalonador, a CPU, que é quem vai executar os processos, né? de uma forma bem geral assim. A fila de prontos, que é para onde os processos que estão prontos para ser executados, que já estão ali aguardando o escalador chamar para jogar na CPU, eles vão ficar alocados. A fila de espera, que é uma área de memória temporária, onde os processos vão ficar ali enquanto precisarem de alguma entrada específica, né, temporária. E finalizados, os processos se encerraram de forma definitiva, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, gente, a gente voltando àquele cenário da multiprogramação, né, que vocês lembram que a multiprogramação é a possibilidade de eu ter vários programas dentro do computador sendo executados internamente no computador. Lembra que antigamente era a questão do cartão perfurado, né? A gente não podia executar vários programas quase ao mesmo tempo. A gente só podia executar um programa por vez. Por quê? O programa só podia ser lido, né, uma vez só, durante uma vez só,
porque ele estava localizado no cartão perfurado e a leitora de cartões só podia ler um cartão por vez. Então, como cada cartão continha um programa e esse programa ia virar um processo, só podia ser executado um por vez. Com o advento do HD, veio a multiprogramação e aí facilitou tudo para a gente, tá? Então aqui, ó, o objetivo da multiprogramação é ter processo de execução o tempo todo, para maximizar a utilização de CPU. O objetivo do tempo compartilhado é alternar a CPU entre processos de forma tão frequente como mostrei aqui, ó, né? Então, essa alternância entre processos, entre execução, espera, finaliza, puxa outro e tal, é tão rápido que a gente não percebe. Acho que está tudo sendo executado ao mesmo tempo. Mas isso aqui é um retrato muito hiper lento do que acontece no computador, né? Ainda mais com CPUs aí da ordem de gigahertz aí, executam muitas tarefas em pouco tempo, tá bom? Alternar a CPU de processos de forma tão frequente que os usuários possam interagir com cada programa durante sua execução. Por quê? Os programas estão alternando tão rápido ali, né? O tempo compartilhado entrega a CPU de forma um intervalo tão pequenininho que eu imagino que os programas estão sendo executados quase ao mesmo tempo, né? Então não tem muita diferença de tempo entre cada um deles, tá bom? Para o sistema com único processador, nunca haverá mais de um processo de execução, ou seja, naquele instante físico de tempo, naquele 0,0001 segundo, né, só tem um processo. Porém, ao longo de 3, 4 segundos, eu tive diversos processos sendo executados aí, tá bom? Se houver mais processos, os demais terão que esperar até que a CPU esteja liberada e possa ser reescalonada. Como eu mostrei ali, né, eles vão ter que ficar na fila de prontos aguardando até a CPU ser liberada e os novos processos poderem ser relocados ali. Legal? Então, pessoal, continuando aqui, né, nós temos aí uma ilustração mais ou menos com aquela ideia que eu passei no desenhozinho que eu fiz das filas, né? Só que aqui um pouco mais detalhados, né? A gente tem a fila de prontos aqui, né? O ES, né? Entrada e saída, a gente tem aquisições de entrada e saída, né? Desse lado de cá, e mais outras filas também, né? E aí um processo mais detalhado, né? Tem a ideia também de processo filho, processo pai, que a gente já vai falar mais na frente, né? E se tem a questão de interrupção. Então tem alguns maiores detalhes aqui. Isso aqui é mais para a gente ter um conhecimento mais aprofundado, mas não vou cobrar isso na prova, né? O mais interessante é a gente entender a dinâmica básica de como funciona então a execução dos processos dentro do processador, que são aquelas três filas básicas que eu mostrei, né? Então aqui a gente tem alguns detalhes, né? O processo novo é colocado inicialmente na fila de processos prontos, como mostrei anteriormente. Ele espera na fila até ser selecionado para execução ou ser submetido, dispatched, né? Depois que o processo recebe CPU, quer dizer, o processo vai ser alocado para dentro da CPU, está em execução, um dos vários eventos a seguir poderá ocorrer. O processo pode emitir um pedido de entrada e saída e ser colocado em uma fila de entrada e saída. Ou seja, se o processo precisar, né, de carregar algum arquivo, né, de repente o usuário ter que clicar em alguma área da tela, alguma coisa relacionada à entrada e saída, ele vai ser colocado na fila de entrada e saída, que eventualmente é uma fila de espera sim, né? O processo vai ter que aguardar naquela fila. O processo pode criar um novo subprocesso. Processos sim podem gerar novos subprocessos como resultado da sua execução. Um processo no meio dessa execução ele pode gerar um outro processo que vai entrar na fila de execução concorrentemente com outros processos que já estão aguardando anteriormente, tá? E aí vai ter que aguardar seu término, né? Ou seja, o processo principal, né, o processo pai, digamos assim, ele vai ficar na memória em espera até que todos os seus processos filhos, vamos dizer assim, ou subprocessos sejam executados, né? Então, o processo principal ele gera outros processos subjacentes, né? Ou processos filhos ou subprocessos, e onde o processo pai ele precisa aguardar o fim desses processos filhos, digamos assim, para poder completar a sua execução no total, tá? Um outro caso aqui, o processo pode ser removido à força CPU pelo escalador como resultado de uma interrupção e ser colocado de volta
na fila de processos prontos. Ou seja, o processo começou a ser executado, deu um erro qualquer lá, o escalador não identificou que aquilo ali é uma questão de espera, de aguardar alguma coisa, e ele volta então para a fila de processos prontos para começar novamente, né? Iniciou, deu um erro qualquer lá, né? Ele vai ter que reiniciar a sua execução, tá bom? Nos dois primeiros casos, o processo acaba alternando do estado de espera para o estado de pronto, né? Ou seja, ele está na espera, vai ficar pronto para execução. Em seguida, é colocado de volta na fila de processos prontos. O processo continua seu ciclo até terminar e, nesse ponto, é removido de todas as filas com o seu PCB e recursos sendo desalocados, né? Então, quando o processo termina, ele vai ter todos os recursos que eram utilizados para sua execução, memória, processador, outros recursos de hardware, como placa de vídeo, tudo, os processos que demandavam desses recursos, ao final desse processo, né, esses recursos vão ser desalocados e vão ficar prontos para serem utilizados por outros processos aí, tá bom? Vamos seguir aqui. E aí, falando um pouquinho mais de escalonadores, né, eu vou passar um pouquinho rápido essa parte. Em um sistema batch existem geralmente mais processos submetidos do que processos a serem executados. Esses processos são colocados em um spool, né, uma área de memória, né, em dispositivos de armazenamento secundário, onde são mantidos para execução posterior. O escalador de longo prazo, né, então agora a gente já tem uma divisão, né, da figura do escalonador, né, que eu vou rememorar vocês aqui, que é esse cara aqui que manipula os processos. A gente então vai ter agora a figura do escalador de longo prazo e de curto prazo. Já já eu explico a diferença aqui, tá? Seleciona o processo desse conjunto e os carrega de memória para execução, tá? E o escalador de curto prazo seleciona dentre os processos que estão prontos para execução e aloca o CPU a um deles. Então, assim, o escalador de longo prazo ele está mais longe da CPU, está mais distante da CPU, ele faz uma pré-seleção dos processos que venham a ser alocados na CPU. O escalador de curto prazo é o escalador que está próximo à CPU, que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o escalador de curto prazo, é o cara que vai lá nos processinhos, vai buscar, vai jogar dentro da CPU. Esse aqui é o de curto prazo. Tem um outro escalador que ainda faz uma outra seleção prévia para escolher que processos vão ser executados naquele momento, tá? Então a gente tem o de curto prazo e o de longo prazo. O longo prazo ele fica, vamos dizer, num segundo degrau, né? Ele é a importância inferior ao de curto prazo. De curto prazo é o que efetivamente vai puxar os processos da fila de prontos e jogar na CPU, tá bom? A principal distinção entre os dois escaladores é a frequência de execução. O escalador de curto prazo deve selecionar um novo processo para a CPU com frequência. Então ele toda hora aqui, né, está buscando um novo processo e jogando aqui para a CPU, né? O de longo prazo não, já é diferente, né? Um processo para executar por alguns milissegundos antes de esperar por um pedido de entrada e saída, né? Conforme os casos que eu falei ali, clicar na tela, inserir algum dado, né, digitar alguma coisa, né? Carregar um arquivo, né? Enfim. Em geral, o escalador de curto prazo executa pelo menos uma vez a cada 100 milissegundos. Olha isso. Então, 10 vezes por segundo, o escalador é acionado ali para poder alternar tarefas ali, colocar em espera ou buscar um novo processo, por aí vai. 10 vezes por segundo. Devido à breve duração de tempo entre as execuções, o escalador de curto prazo deve ser rápido. Então, ele troca muito rápido os processos. Se levar 10 milissegundos para decidir executar um processo por 100 milissegundos, então 9% da CPU está sendo desperdiçado simplesmente para escalonar o trabalho. Então ele tem que trabalhar muito rápido, não pode perder tempo, porque esse tempo pode se transformar em lentidão, lag, e aí todos os processos ali que dependem daquele tempinho vão ser atrasados também, tá bom? O escalador de longo prazo, já nesse caso, executa com muito menos frequência. Ele seleciona então um conjunto de processos grande que vai ser oferecido ao escalador de curto prazo. Então ele vai lá, seleciona um conjunto de processos e coloca à disposição do escalador de curto prazo. Ele funciona num nível inferior do de curto prazo. Pode haver um intervalo de minutos entre a criação de novos processos no sistema. O escalador de longo prazo controla o grau de multiprogramação
número de processos de memória, né? Executando vários programas mais ou menos ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Se o grau de multiplicação for estável, a taxa média de criação de processos deve ser igual à taxa média de partida de processos que sai do sistema, ou seja, ele tem que acompanhar o tempo da criação dos processos ali. Assim, o escalador de longo prazo pode precisar ser chamado apenas para sair do sistema, né? Ou seja, o processo foi executado, eu tenho que então pedir o de longo prazo, alocar um novo processo, né, na área do escalador de curto prazo, para que o escalador de curto prazo possa então selecionar. Por quê? Porque se não tiver essa mecânica, essa dinâmica aí, vai chegar uma hora que o escalador de curto prazo está ali trocando os processos rapidamente, os processos estão sendo executados, e o escalador de longo prazo, aliás, ele não selecionou um processo para executar, né? Então, o escalador de curto prazo faz o trabalho dele, né? De longo prazo, se não acompanhar isso, os processos são executados até daqui a pouco não ter mais processos para ser executados, né? Então, o de longo prazo tem que acompanhar então essa vazão, essa saída da execução, né, do sistema, vamos dizer assim, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, né? Que é basicamente o que eu falei, né? O escalador de longo prazo ele tem que ter então essa ideia do que selecionar, né? Quais processos têm mais importância naquele momento. E dentro desse conjunto, o escalador de curto prazo vai fazer uma outra seleção para de fato alocar os processos na CPU para execução, tá bom? Então a gente tem aqui um pequeno gráfico aí falando um pouquinho da questão da troca de processos, né? E a participação dos escalonadores, né? Nesse cenário aí, né? A gente tem então swap in, né? E swap out, que são as trocas aí dos processos, né? A gente tem ali a figura dos processos trocados e parcialmente executados, né? Então eles entram em espera, voltam, então não foram completados 100%, né? Fila de processos prontos é onde vai chegar os novos processos para serem executados. Então repare aqui, ó, muitas vezes o escalador vai pegar aqui, onde vocês estão vendo o meu mouse aqui, vai pegar os processos que estão entrando aqui, vai jogar na CPU. Eventualmente, se o processo tiver alguma chamada de I/O, né, de entrada e saída, ele vai entrar então na fila de espera. Vamos colocar aqui, ó, esse quadradinho como fila de espera. Quando o processo, eventualmente, fila de espera não só de I/O, por algum outro motivo ele tem que aguardar, né? Tem a fila de espera de I/O aqui embaixo. Mas por algum motivo ele tem que aguardar também, não foi executado por completo, né? Ele depois volta no segundo momento para a fila de processos prontos para ser alocado para o CPU também. E da mesma forma funciona aqui embaixo. Fila de espera de entrada e saída, né? Tem processos aqui que estão aguardando aí alguma entrada do usuário ou então alguma saída de dados também, né? Para que ele continue essa execução, né? Executa o processo de I/O aqui, ele volta para a fila de processos prontos para poder continuar essa execução, tá? Então, isso aqui é um diagrama mais detalhado um pouco do que aquele primeiro, que esse aqui, né? Na verdade, a gente colocou aqui que o processo ele está em espera, né? O escalador busca ele aqui e joga na CPU. Na verdade, ele tem prioridade sobre os processos que não foram executados, mas eles voltam aqui para a fila de prontos, tá? Então, todos os processos em espera, eles retornam à fila de prontos e são alocados em CPU, tá? Dependendo da prioridade, podem ser eles os novos a serem executados ou os processos novos que já estão aguardando aqui, tá bom? Vou passar aqui. E aí tem a figura da troca de contexto, né? A gente falando aí da questão de trocar processo, né? De estar em espera, de não estar mais aguardando, de estar em execução, de finalizados. A gente tem a troca de contexto, que basicamente é o seguinte: a troca de contexto tem a ver com isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, tá? Então a troca de contexto é o seguinte: quando um processo, tá? Um processo ele sai
da fila de... Opa! Sem contorno. Deixa eu acertar aqui, gente. Quando o processo ele sai da fila de prontos, né? Vou dar aqui. Quando o processo ele sai da fila de prontos para ser executado na CPU, né? O que acontece? Eu preciso, né? Obviamente, destinar o processo que estava em execução e não vai ser finalizado por completo, eu tenho que poder carregar todos os dados dele novamente. Ou seja, vamos dizer aqui que esse processo 4, tá? Ele entrou em espera. Só que ele já está rodando durante 3 horas. Ele está 3 horas rodando, tá? Então eu vou colocar ele em espera aqui. Certo? Beleza. Tirar daqui e vou botar para cá. Tá? Em espera. Legal. E aí eu vou botar o processo 5 no seu lugar. Quando eu faço isso, quando eu tiro o processo da CPU e jogo a fila de espera, eu tenho que carregar todos os dados, né? Como aquela noção de snapshot também na máquina virtual, eu tenho que carregar todos os dados, né? Eu tenho que carregar o estado do processo, né? O momento que o processo está para a fila de espera. Eu não posso simplesmente pegar os dados de qualquer jeito e jogar lá. Por quê? Quando eu retornar com esse processo para a CPU, pode ser que ele não retorne ao estado que estava anterior, tá? Ele vai retornar a um estado inicial. Então, para ocorrer essa troca de contexto, né, eu tenho que primeiro salvar o contexto. Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu tenho que salvar o contexto. Então, assim, ó, vamos lá, de novo. Eu estou no processo 4 execução. Esse processo aqui vai entrar em espera. Então, antes de tirar esse processo daqui e colocar ele em espera, eu primeiro tenho que salvar o contexto dele, tá? Vou botar aqui, ó. Salvar contexto, tá? Primeiro salvo o contexto. Salvei o contexto? Beleza. Aí eu posso, então, depois que eu salvei o contexto, eu posso, então, né? Deixa eu mudar aqui. Eu posso, então, trocar o contexto. Depois que eu salvei o contexto, eu vou poder trocar o contexto. E aí, trocando o contexto, o que é a troca de contexto? É eu tirar esse processo daqui. Estou trocando, ó. Tirei o processo daqui. Estou alocando ele em outro local. Ó, troquei o contexto dele, tá? Ele estava na CPU, agora foi para a fila de espera, tá? Então, o contexto do processo 4 que estava na CPU, agora vai ser o contexto do processo 5, tá? Então, ocorreu aqui a troca de contexto. Eu troquei todo o cenário aqui de apoio ao processo 4 e coloquei o contexto do processo 5, tá? Sendo assim, então, a gente remove ele aqui da fila de prontos. E aí vai estar à disposição aqui para poder executar um outro processo, tá? Então, antes de tirar uma CPU, antes de tirar o processo da CPU, primeiro eu salvo o contexto e depois eu troco o contexto, tá? Salvei o contexto, vamos dizer aqui, do 5, né? Troquei o contexto, vamos dizer que ele tem que ir para a espera, troquei o 5, botei o 4 aqui de volta. Eu tenho que também carregar o contexto, né? Mais ou menos aquela ideia de arquivo, né? A gente salva o arquivo, troca o arquivo corrente, né? A gente carrega então o conteúdo do arquivo para poder fazer com que ele funcione aí a contento que a gente precisa, tá? Então, primeiro salvo o contexto, né? Ao trocar o contexto, eu preciso carregar o contexto do outro processo próximo, né? Do futuro processo que vai entrar em execução aqui, tá bom, pessoal? Então, salvar contexto para não perder o andamento do processo, tá bom? Só falando do texto que está aqui, né? Alternar a CPU para outro processo requer salvar o estado do processo antigo, que eu falei, e carregar o estado salvo do novo processo, né? O estado
do processo que está lá para ser executado. Essa tarefa é chamada de troca de contexto. Quando ocorre uma troca de contexto, o contexto do processo antigo é salvo e posteriormente o contexto salvo do novo processo escolhido para execução é carregado. Aí a carregamento de contexto, né? O tempo de troca de contexto é puro overhead, ou seja, é o tempo que você vai levar de processamento, mas não processamento do processo em si, mas apenas o tempo de carga, né? Que ele não é contabilizado para execução de processo, e sim apenas para operacionalizar, né? Para gerenciar os processos, né? A gente chama de overhead porque é uma carga, né? É um tipo de desperdício, né? Que você não está levando em consideração a execução do processo em si, e sim questões ligadas aí à gerência dos processos aí, tá bom? Então não é um tempo útil, né, de utilização do processo, e sim apenas para carregar e salvar contexto aí, tá? Já que o sistema não aproveitou trabalho útil durante o processo de troca, sua velocidade varia de máquina a máquina, óbvio. Quanto mais rápida a máquina, menor o tempo, quanto mais devagar, né, mais tempo vou levar, né? Velocidades típicas estão entre 1 a 1000 microsegundos, né? Então, dependendo da máquina, pode ser bem rapidinho ou a máquina pode demorar para fazer isso, tá? O tempo de troca de contexto depende do hardware e tal. Então, assim, pessoal, sempre lembrem, né? Quando a gente vai tirar um processo em execução, jogar para a espera, salva esse contexto, né? Troca o contexto e carrega o contexto do processo novo. Aloca no CPU, continua a executar, tá bom? Operações de processo, né? A gente tem aí os 5 estados do processo, né? E algumas operações relacionadas a esses estados, né? Então, a criação do processo. O processo pode criar vários novos processos, né? Através da chamada ao sistema para a criação de processo. Então, a gente executa então o processo, ele pode criar novos processos aí durante sua execução. O processo criador, o processo principal, chamado de pai também, né? Enquanto os processos chamados de filhos desse processo, ou subprocessos, né? Ou processos secundários, né? Enfim, cada um tem a nomenclatura diferente, mas aqui a gente vai utilizar processo pai e processo filho. Cada um dos novos processos, por sua vez, pode criar outros processos, formando uma árvore de processos. Em geral, cada processo precisará de determinados recursos, tempo de CPU, memória, arquivo, dispositivo de I/O, para realizar sua tarefa. Quando o processo cria um subprocesso, esse subprocesso pode ser capaz de obter esse recurso diretamente do sistema operacional, ou pode ser limitado ao subconjunto dos recursos do processo pai. O pai, né, o processo pai, pode ter dividido esses recursos entre os filhos, ou talvez possa compartilhar alguns recursos, como memória e arquivos, entre vários filhos. Restringir o processo filho a um subconjunto de recursos do pai evita que algum processo sobrecarregue o sistema, criando subprocessos demais. Ou seja, se um processo ele pede ao sistema operacional, olha, eu preciso de tanto de memória, tanto de CPU, beleza. Quando esse processo principal cria um processo filho, né, a gente fazer restrição lá fazendo a linha de código lá, restringindo o uso dos recursos de hardware dos processos filhos aos recursos pedidos pelo processo pai, evita com que novos processos filhos sejam criados e demandem de mais hardware. Ou seja, se a gente tem um processo lá que pediu 500 MB para executar, né, no seu computador, né, e eu restringo os processos filhos a utilizarem somente aqueles 500 MB já reservados pelo pai, então eu garanto que os processos filhos vão utilizar somente aqueles 500 MB. Eu garanto que o processo como todo, filhos, pai e adjacente, eles não vão utilizar mais do que 500 MB. Se eu deixar liberado, o único processo pode gerar um monte de filhos que vai consumir a memória do computador inteira, né? Gerando lentidão, gerando indisponibilidade para outros processos também. Né? Então não é isso que a gente quer a nível de desempenho. A gente precisa delimitar muito bem os recursos do computador, tá bom? A
além de recursos físicos e lógicos que o processo obtém quando é criado. Os dados de inicialização podem ser repassados pelo processo pai para o processo filho. Vamos passar aqui. Então, algumas situações aqui, né? Quando o processo cria um novo processo, existem duas situações em termos de execução. O processo pai continua executado de forma concorrente com os filhos, quer dizer, o processo pai está rodando, gerou um novo processo, ou outros novos processos, ele continua rodando os processos filhos também, tudo junto ali ao mesmo tempo, tá? Ou o processo pai está rodando, vai gerar processo filho, ele sai e entra os processos filhos aqui. Eles vão executando, terminou, volta o processo filho aqui de novo, tá bom? Duas situações em termos de espaço de direcionamento do novo processo. O processo filho pode ser a duplicata do processo pai, é uma cópia dos dados do processo pai, ou o processo filho pode ter um programa carregado nele diferente do que o processo pai preconizou ali, tá? Então o processo filho pode ser uma cópia do processo principal, ou ele pode carregar um outro tipo de código dentro dele, tá bom? Então, falando do Unix, né, cada processo é identificado por esse identificador de processo, que se chama de PID. A gente vai ver isso no trimestre que vem, né? A gente vai ver a árvore de processos do Linux, como matar um processo, né? Como recarregar um processo, serviço. A gente vai ver tudo isso aí no próximo trimestre, assim que finalizar essa parte teórica aqui, tá? No processo criado pela chamada sistema fork, né? Então, isso aí é uma chamada interna lá do sistema operacional, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá? O novo processo consiste em uma cópia do espaço de endereçamento do processo original. Esse mecanismo permite que o processo pai se comunique facilmente com o processo filho. Ambos os processos, o pai e o filho, continuam executando a instrução após o fork, uma diferença. O código de retorno para o fork é 0, para o novo processo filho, então código 0 para o processo filho, enquanto o identificador de processo filho, diferente de 0, é retornado ao pai. Então, o código 0 é atribuído ao processo filho, e um código diferente, 0, é um código aleatório lá que o sistema vai gerar, é atribuído ao processo principal. A gente vai ver isso lá no Linux, utilizando aí o comando kill, ps, ps3 e por aí vai, tá bom? Término do processo, gente. O processo termina quando acaba de executar a sua instrução final e pede que o sistema operacional o exclua, usando a chamada sistema exit. Então, quando ele termina, ele pede ali exit e o sistema operacional desaloca todos os recursos relacionados a ele. Nesse ponto, o processo pode retomar dados de saída ao seu processo pai. Quando o processo filho finaliza, ele pode entregar dados ao processo pai pela chamada wait, né? Todos os recursos do processo, incluindo memória física e virtual, arquivos abertos de buffer de I/O. Buffers são áreas de memória temporárias aí que ele vai utilizar, né, para entrada e saída, são desalocados pelo sistema operacional, ou seja, são liberados, tá? Existem circunstâncias adicionais no quais ocorre o término. Um processo pode causar o término de outro processo via uma chamada de sistema adequada, por exemplo, abort. Então, um processo pode pedir que encerre um outro processo. Por exemplo, se eu tenho uma máquina travada ali, né, no Windows, por exemplo, quando o computador trava, a gente geralmente usa o Ctrl+Del para entrar no gerenciador de recursos, né? O gerenciador de recursos também é um programa que ele se torna um processo quando está em execução. Eu vou utilizar o gerenciador de recursos para poder tentar finalizar um outro processo que está travado, que está ali parado, que está ali consumindo meus recursos e não deixa eu trabalhar com o computador. Então eu vou utilizar um processo para poder encerrar outro processo. Casos como esse que a gente está falando aqui, tá? Ou de forma automatizada pode ser feito também, ou um programa grande, extenso, né, pode ter diversos processos de fases, né, onde ao iniciar uma nova fase ele precisa encerrar a anterior, né, não pode ficar duas concorrentes, né, como um jogo, level 1, level 2, level 3, né, a gente pode ter coisas assim, tá? E essa chamada tem que ser feita apenas para o processo deverá ser terminado. Caso contrário, os usuários podem interromper arbitrariamente jobs um dos outros, quer dizer, estamos no mesmo computador, né? A gente pode, numa máquina servidora, ter acesso a vários recursos aí. Eu vou lá e encerro um processo seu, você vai lá e encerra o meu, quer dizer, eu tenho que ter uma proteção aí para que os usuários não sabotem uns aos outros, tá bom?
Observe que um processo pai, precisa conhecer a identidade de seus filhos. Assim, quando o processo cria um novo processo, um subprocesso, processo filho, a identidade do processo recém-criado é passada para o pai. Legal? Então, continuando aqui, pessoal, eu vou passar aqui para threads, né? Thread é um novo modelo de programação, né? Que pensa em aproveitar ao máximo, né, a capacidade dos novos processadores aí. Tá? Com o passar do tempo, né, os processadores eles passaram a ficar muito mais rápidos e os processos, por conta desse incremento na performance dos processadores, passaram a ficar mais complexos também, porque os processadores podiam executar mais coisas. Só que isso fez com que começasse a voltar um pouco do que foi experimentado lá nos anos 50 e 60, que é a questão do computador ficar ali preso, executando ali uma mesma tarefa durante um determinado tempo. Então foi pensado aqui na estrutura de threads, que nada mais é do que pensar um processo, em vez de ser um processo apenas um quadradinho ali, a gente então pensa aqui, né? Vocês estão vendo aqui os processos, né? Cada processo é um quadradinho desse. Então é como se a gente tivesse então um processo dividido em vários pedaços, né? Eu vou colocar aqui um novo aqui. Então a gente tem aqui um processo, né? Deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui um processo, né? E a gente tem aqui a CPU, né? Então, a gente agora, nesse momento, não tem mais a ideia de um processo único, né? Um processo aqui chamado processo P1. Vou botar aqui, tá? Esse processo P1 ele tem um conjunto de dados interno a ele ali, né? Tem um conjunto ali dentro dele. Então a gente agora não tem mais a ideia de um processo cheio de coisas aqui dentro. Vou desenhar aqui alguns trechos aqui. Isso aqui é trecho de código, tá? São parte do processo. Então a gente passa a ter então as threads, né? Que as threads então vão trazer o processo aí mais ou menos fatiado, né? Onde cada thread ela vai executar uma função específica. E aí a execução dessas threads aqui ela é individualizada. Deixa eu botar aqui uma linha, né? Ela é encaminhada de forma individual para a CPU, né? E a gente alterna agora também entre as threads, né? Então temos ali a fila de threads, né? Onde é carregado, estou simplificando aqui, tá, gente? Mas essas threads então são carregadas para as filas e cada uma em cada momento, por vez, ela é encaminhada para a CPU. Então, em vez de a gente ter apenas um fluxo de execução do processo, né? Em vez de ter apenas uma linha para dar vazão, um outro exemplo que a gente pode utilizar aqui é esse, né? Antigamente a gente tinha apenas um fluxo, né? A gente tinha apenas um fluxo único. Deixa eu botar aqui. A gente tinha apenas um fluxo único. Deixa eu mudar aqui. A gente tinha apenas um fluxo de execução de dados do processo para o processador, né? E aí com as threads, o que aconteceu? A gente passa a ter então fluxos distintos para cada thread, né? Então essa thread aqui vai ter esse fluxozinho, né? Essa outra thread vai ter esse outro fluxo, deixa eu desenhar aqui. Vai ter mais outro fluxo, aqui um outro fluxozinho,
e aqui um outro fluxo aqui, tá? Então, ou seja, a gente consegue executar várias partes do mesmo processo muito mais rapidamente. Uma parte não precisa esperar aguardar a outra, né? Ela agora pode ser encaminhada para execução aí quase ao mesmo tempo, né? Naquele esquema de filas lá que a gente viu ali, em espera e execução. Então as threads aí deram essa dinâmica aí para executar os programas que hoje em dia são muito complexos, né? Tem questão gráfica também que é bem relevante. Então hoje em dia criaram esse cenário aí das threads, né? Para poder executar várias partes do mesmo processo, tá? Então o modelo de processo apresentado anteriormente supôs que um processo é um programa de execução, programa com um único fluxo de controle, né? Como falei ali, a setinha. Muitos sistemas operacionais modernos agora oferecem recursos para que um processo contenha múltiplos fluxos de controle ou threads. Então a gente tem ali vários fluxos ali de execução dos dados. Um thread ou uma thread, às vezes chamado de processo leve, lightweight process, é uma unidade básica de utilização de CPU, né? Então, como a gente tem aí os elementos químicos, né, e fala do átomo, né? Então a thread seria o átomo de um processo, é o mínimo que eu posso carregar dados ali, poder executar alguma coisa que tenha sentido, né, para poder fazer com que o processo seja executado no final, tá? Então a thread é a unidade mínima de execução na CPU, tá? Então o que que ela tem, né? Um ID de thread, né, um número de thread, identificação, né, um contador de programa, um conjunto de registradores e uma pilha, né, um conjunto de registradores é muito necessário para poder fazer a execução desses programas ali, tá? Compartilhe com outros threads pertencentes ao mesmo processo, seção de código, seção de dados e outros recursos do sistema operacional, tais como arquivos abertos e sinais. Um processo tradicional ou pesado, heavyweight, tem um único fluxo de controle. Então, o processo otimizado ele já tem vários fluxos de controle. Para quê? Porque o processo seja executado então mais rapidamente. Se eu tenho um processo grande com um único fluxo, eu chamo aí de processo pesado, tradicional, onde esse processo vai demorar mais tempo para poder executar as suas funções, porque eu só tenho um canal, né? É como se a gente pega um balde cheio d'água, faz um furo, a água vai descer só para aquele furo. Se a gente faz vários furos, a gente vai ter uma vazão maior de água, no caso nosso aqui, computação de dados, né? Para poder executar mais rapidamente o processo, tá bom? Processo com múltiplos threads pode realizar mais de uma tarefa de cada vez, né? Vamos lá. Vou passar aqui. Alguns exemplos sobre threads, né? Algumas considerações. Muitos pacotes de software que executam de PCs modernos têm múltiplos threads. Uma aplicação geralmente é implementada com um processo separado com vários threads de controle. O navegador web pode fazer um thread para exibir imagens ou texto, enquanto o outro recupera dados da rede. Um exemplo, né, de como está sendo colocado aqui é o Facebook, por exemplo, onde você tem no mesmo momento ali do bate-papo no seu canto direito ali, né, o chat ali onde pessoas mandam mensagem, corrente, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo tem o teu feed de notícias ali que está sendo atualizado de tempos em tempos. E esses caras funcionam de forma independente. O texto chega para você ali na hora que ele é postado, independente se o feed de notícias atualizou, executou ou não. Então são subprocessos ou threads, como queira chamar, são fluxos independentes, tá? Se a gente pensasse no modelo de programação, paradigma de programação tradicional, né, sem thread, eu só podia fazer uma coisa por vez. Ou atualizo o feed, ou olho o bate-papo, eu teria que ter uma página para cada coisa. Como a gente tem várias threads, então pode se executar várias coisas ao mesmo tempo, cada um com sua função distinta ali, tá bom? Um processador de texto pode ter uma thread para exibir gráficos, outro thread para ler sequências de teclas do usuário, e o terceiro thread para efetuar a verificação ortográfica e gramatical em segundo plano. Existem também situações em que uma única aplicação pode ser solicitada e realizar várias tarefas semelhantes. Por exemplo, o servidor web que aceita pedidos de clientes para páginas web, imagens de som e assim por diante. O servidor web ocupado pode ter vários, talvez até centenas de clientes acessando de forma concorrente. Se o servidor web executasse como um processo tradicional de único thread, poderia servir apenas um cliente cada vez, né?
E aí não é o caso, pode servir a vários clientes de cada vez, né? O tempo que o cliente teria que esperar para que seu pedido fosse atendido poderia ser enorme, né? Uma solução é fazer o servidor executar com um único processo que aceita pedidos. Quando o servidor recebe um pedido, ele cria um processo separado para atender esse pedido. No entanto, em vez de correr no custo de criar um novo processo para cada pedido, pode ser mais eficiente ter um processo que contenha vários threads para atender o mesmo propósito. Então a ideia é criar um processo com várias threads, onde cada thread vai executar uma tarefa ali específica, tá bom? Então alguns benefícios das threads, né? Capacidade de resposta. O multithread, quer dizer, o thread sendo utilizado em múltiplas vezes, né? Multithread, a gente tem várias threads aí, né? De uma aplicação interativa, pode permitir que o programa continue executando, mesmo se parte dele estiver bloqueado, executando uma operação demorada. Quer dizer, uma thread travada não impede que a outra thread do mesmo processo seja executada, né? Claro que o processo precisa finalizar todas as threads, mas eu não fico preso a um processo, a uma função dentro do processo. Eu posso ter várias threads executando de forma independente entre elas ali, e uma partezinha do programa que ficou bloqueada ali, ela não vai fazer diferença para os demais, tá? Só para concluir a tarefa em si, o processo completo em si. Mas dependendo da questão, posso ter uma tarefa executada apenas por aquela thread ali, e aí eu não vou ter problema se outra parte do programa estiver travada, tá? Por exemplo, o navegador web com múltiplos threads ainda poderia permitir a interação do usuário com uma thread, enquanto uma imagem está sendo executada em outro thread, por exemplo, né? Tem thread para coisas diferentes, né? Compartilhamento de recursos. Por default, por padrão, os threads compartilham memória e recursos dos processos aos quais pertencem. O benefício do compartilhamento do código permite que a aplicação tenha vários threads diferentes de atividade, todos dentro do mesmo espaço de endereçamento, né? Então eles compartilham recurso ali. O processo demanda uma série de recursos ali, e as threads independentes dentro desse processo utilizam esse recurso, processador, placa de vídeo, memória, enfim, tá? Os recursos de entrada e saída ou não que forem necessários aí, tá? 3. Economia. Alocar memória e recursos para a criação de processos é caro, né? Demora. Como alternativa, como os threads compartilham recursos do processo aos quais pertencem, é mais econômico criar e realizar a troca de contexto de threads. Como a gente faz a troca de contexto de processos no CPU, a gente então pode permitir a troca de contexto de threads. Então uma thread entra e sai do processador, assim como o processo entra e sai. Só que como a thread é pequenininha, então ele vai iniciar e sair com muito mais frequência, porque rapidamente ela executa a sua tarefa e finaliza. Ou temporariamente a tarefa finaliza, porque são trechos de código pequenos ali, tá? Em geral, é muito mais demorado de criar e gerenciar processo do que threads, porque processo é muito mais linhas de código do que threads, que são pedacinhos pequenininhos de um determinado processo, tá? Utilização de arquitetura de multiprocessador. Os benefícios do multithread podem ser muito aumentados de arquitetura multiprocessador, na qual cada thread pode estar executando em paralelo um processador diferente. Por exemplo, um processador com 4 núcleos. Eu posso colocar, num determinado momento, as 4 threads para executar em um núcleo diferente desse processador. Então, vou ter a impressão de que esse processo está executando as 4 threads ao mesmo tempo. E aí entra aquela questão que eu falei, né? Da velocidade que a gente tem as coisas hoje, né? A gente tem ao mesmo tempo trecho de uma página web populando texto ali, a outra carregando a imagem, a outra gerando brilho ali, blink, uma coisa assim. Então, com os processadores multicore, né, multinúcleos hoje em dia, cada núcleo executa parte de uma thread diferente ali. A gente tem um resultado, então, muito mais interessante para a gente, tá bom? Os benefícios do multithread, como já falei, né? A arquitetura multiprocessador, né? A CPU geralmente move-se em cada thread de forma tão rápida que existe a ilusão de paralelismo, quando na verdade apenas um thread executado sendo de uma única vez. Então, quando a gente tem vários núcleos, a gente pode executar uma thread em cada núcleo ao mesmo tempo. Então, está tudo sendo executado ali bem rapidinho. Mas, se tiver apenas um processador,
a gente pode trocar entre as threads ali, da mesma forma como a thread é pequena, não vai demorar muito a trocar até uma próxima situação, tá bom? Então, pessoal, dessa forma aqui a gente tem, então continuando a parte de threads aqui, a gente tem thread usuário e thread kernel, né? A gente tem as threads ligadas a programas de usuário, programas que a gente carrega no nosso cotidiano, como navegadores, editor de texto, player de vídeo, né? Softwares assim, ou também programas ligados ao kernel, ou seja, ao núcleo do sistema operacional. São programas básicos ali que fazem o computador então funcione. Então as threads de usuário são essas threads ligadas a programas que nós executamos no computador, né, falando um pouco delas. As threads de usuário são suportadas acima do kernel e são implementadas pela biblioteca de threads no nível do usuário. A biblioteca fornece suporte à criação, escalonamento e gerência de threads, sem suporte do kernel. Como o kernel não está a par das threads do usuário, todas as atividades de criação e escalonamento de threads são feitas no espaço do usuário, ou seja, na área do usuário é feito o escalonamento então das threads do usuário ali, né? Não é em outra área não, tá? Portanto, as threads do usuário geralmente são rápidas de criar e gerenciar, no entanto também apresentam desvantagens. Por exemplo, se o kernel tiver um único thread, qualquer thread de usuário realizando a chamada bloqueando o sistema causará o bloqueio de todo o processo, mesmo se houver outros threads disponíveis para execução na aplicação. A gente já vai falar dos modelos ali de threads, de múltiplas threads ali, né? Mas basicamente o que coloca é isso aqui, ó. Eu vou deletar isso aqui. Então assim, a gente então tem as threads de usuário, threads de usuário, ficou meio torto aqui. E as threads de kernel, tá? O que foi dito ali no texto é, caso eu tenha a ligação das threads de usuário em apenas uma thread kernel, né? Aqui, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Então, caso a gente tenha essas threads de usuário ligadas a uma única thread kernel, e se ocorrer um bloqueio aqui nessa área aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Se ocorrer um bloqueio aqui por algum motivo, esses caras aqui vão estar impossibilitados de executar. Deixa eu mudar aqui. Esses caras aqui vão estar impossibilitados de executar, porque houve um bloqueio nessa thread. Mesmo se for um modelo 1 para 1, muito para 1, né? Mesmo que aqui esteja livre, né, para executar, não adianta porque já está essa ligação previamente estabelecida aqui, né? Então nós vamos falar dos modelos aí de threads aí a ser utilizado no nível do sistema operacional. Então a gente vai ver aqui que prender as threads de usuário numa única thread de kernel não é uma coisa interessante, é uma coisa boa, tá bom? Vamos voltar lá então, falando aqui agora da thread de kernel. As threads de kernel são suportadas diretamente pelo sistema operacional. A criação, o escalonamento e gerência de threads são feitas pelo kernel no espaço kernel. Como a gerência de threads é feita pelo sistema operacional, as threads de kernel são geralmente mais lentas para criar, porque o sistema operacional é que vai, dentro do seu agendamento, dentro ali da sua execução, né, da sua prioridade, gerar mais novas threads de kernel conforme a necessidade, tá? No entanto, como o kernel está gerenciando as threads, se uma thread realizar uma chamada bloqueando o sistema, o kernel poderá escalonar outro thread na aplicação para execução. Ou seja, ele tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Em vez da gente ficar preso a essa única thread que está bloqueada, caso
Caso tenha ocorrido um bloqueio aqui, deixa eu mudar aqui a cor para clarear aqui geral, né? Ocorreu um bloqueio, não tem problema, né? A gente então passa a thread kernel para esses caras aqui, deixa eu mudar aqui, né? Opa, religa aqui, e daí a gente não tem mais o bloqueio então dessas threads, tá? Vou apagar aqui. A gente não tem mais bloqueio por causa da thread do kernel, tá? Já está liberado aqui, então a gente tem a possibilidade de execução aqui, porque a thread kernel foi mudada em função da aplicação que estava sendo executada naquele momento, tá? Além disso, em um ambiente multiprocessador, o kernel poderá escalonar threads em diferentes processadores. O Windows NT, que é o anterior ao Windows 2000, ao Windows 7 Professional, né? Solaris e Digital Unix são sistemas operacionais que suportam thread kernel. Hoje em dia, todos suportam thread kernel aí, né? Já é uma coisa bem moderna, né? Como foi extraído aí da bibliografia, né? Que está até no plano de ensino de disciplina. Então, nessa edição desse livro, tinha essas versões aqui, que os sistemas operacionais já se evoluíram, né? Então a gente tem novas versões aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui dos modelos, né? Aí tem modelos de multithread, né? Modelos de várias threads aí. A gente tem modelos multi para um, né? Modelo multi para um, então a gente tem várias threads de usuário, né? Como nesse cenário aqui, né? Várias threads de usuário alocados para um thread kernel apenas, né? Qual é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que o único thread kernel ele é responsável por várias threads de usuário. Então, eu não vou consumir várias threads de kernel para poder executar aquela aplicação. Porém, se essa thread de kernel aqui der problema, toda a aplicação minha fica com um problema, fica bloqueada ou cancelada, ou até vou ter que reiniciar essa aplicação, porque eu vou ter que atrelar esse meu programa a uma outra thread kernel, tá bom? Um outro modelo aqui, modelo 1 para 1, né? Em vez de a gente ter a vinculação de várias threads de usuário aqui a um thread kernel, a gente vai ter uma thread de usuário vinculada a uma thread kernel. Qual é a desvantagem? Desperdício de thread kernel, desperdício de memória, porque eu vou ter que criar uma thread kernel para cada thread de usuário. Então, se eu tiver 10 processos e cada processo tiver 5 threads, eu vou ter que ter 50 threads no total, ou seja, 50 threads de kernel. Nesse caso aqui, eu tenho uma thread para várias threads de usuário, né? Então, tem economia de memória. Mas eu tenho a vantagem que é a questão que se uma thread kernel for bloqueada ou tiver algum erro aqui, somente uma parte do programa, uma funcionalidade específica, não vai funcionar. As outras 3 aqui no caso vão ter funcionamento. Essa aqui vai ficar com problema porque esse thread kernel aqui foi bloqueado ou enfim, teve algum problema aí, tá bom? E a gente tem o melhor dos cenários, né? O modelo muitos para muitos, onde a gente tem um grupo, né, de threads de kernel alocados então ao grupo de threads de usuário. Não existe vinculação a thread de kernel específica. O que acontece com isso? Se uma thread de kernel der problema aqui, né, as demais que estão nesse grupo vão responder por todas as threads de usuário que estão disponíveis aqui, né? Então não importa se uma dessas aqui der problema. Para as threads de usuário não vai acontecer nada. Então nós como usuários não vamos reparar o problema que deu aqui na parte de thread de kernel. Isso não é perceptível a nós, tá? Então isso aqui é um modelo um pouco mais moderno, um pouco mais eficiente, né? A nível de execução de aplicações aqui para poder dar uma resposta do sistema operacional para as aplicações em questão. Então caso ocorra problema com uma ou outra thread de kernel aqui, as demais que estão nesse pool, né, nesse grupo aqui de execução, né, todas aqui pegam a concentração das threads de usuário, executam
Então isso aí vai gerar uma economia de tempo para o usuário, um menor transtorno, né? E aí é um ótimo cenário, é o melhor cenário das outras duas, porém as outras duas têm lá a sua importância dentro do sistema profissional. Tem situações que se usa muitos para um para um, mas a maioria das vezes para a execução de programas, né, do cotidiano nosso, esse modelo muitos para muitos que é utilizado, tá bom? Pessoal, então eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, então, eu dou então a consecução da parte de gerência de processos e aí a gente vai progredindo aí com o material até a finalizar toda essa parte teórica aí para o segundo trimestre, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!